Fala trader, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo a gente vai falar sobre análise vela a vela. Você vai saber a hora exata que o candle vai subir ou que ele vai descer através desse guia definitivo de análise de candle. Depois dessa aula aqui, você nunca mais vai fazer uma leitura de candle de forma errada, beleza? Então, inicialmente, a gente vai começar estudando, tá? Essa ilustração que eu fiz aqui para vocês. E depois de a gente estudar essa ilustração, a gente vai buscar entender quais são os cenários ideais em que cada candle deve se encontrar e como que você vai fazer a leitura de que, se, por exemplo, esse candle aqui, né, que seria lá num livro de análise de candle, no livro Candlesticks, por exemplo, seria chamado de Marubozu, que é o famoso candle de força, né, o candle que termina grande, esticado e sem nenhum pavio. Você vai saber se esse Marubozu, dependendo do cenário que ele se encontra, se ele é um candle de exaustão e vai reverter o movimento, vai reverter a tendência, ou se ele é um candle realmente de força e vai dar continuidade do movimento, vai concluir um rompimento de uma região de resistência ou de suporte. Então, essa aula aqui é literalmente um guia definitivo de análise vela a vela, de graça para vocês aqui no YouTube. Então já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Se inscreve agora, ó. Vou te dar 3 segundos para se inscrever, vai. Um, dois, três. Se não se inscreveu, se inscreve, hein? Já deixa o teu like aqui. E no final do vídeo eu quero que você deixe um comentário. Pô, Matheus, curti. Pô, Matheus, o que eu mais achei interessante foi isso, foi aquilo outro. Deixa um comentário aí para fortalecer o canal. Eu vou perceber que você está engajado, que você gostou do tipo de conteúdo e me motiva a trazer mais conteúdos gratuitos aqui para vocês, tá? E aqui embaixo eu vou deixar a corretora que eu opero, que atualmente é a Broker 10. Estou há mais de um ano operando nela e é a única corretora que eu nunca sofri bloqueio, limitação. Então é a única corretora que eu faço os meus projetos, faço as operações ao vivo. E se você quiser operar ao vivo comigo, eu vou deixar o link da minha comunidade aqui embaixo para você entrar gratuitamente nela também. Fechou? Então, sem mais enrolação, bora lá. Vamos estudar aqui esse diagrama, né? Essa ilustração aqui da força dos candles, tá? O que que a gente precisa levar em consideração de força, né? Na lógica, quanto maior o candle, quanto menos pavio, mais forte ele é. Mas óbvio que tudo vai depender do contexto em que ele se encontra também. Mas vamos estudar primeiro aquilo que é via de regra, tá? Via de regra, esses candles aqui da esquerda são os candles mais fortes para venda ou para compra, e os candles da direita são os candles mais fracos para venda ou para compra, tá bom? Então o candle que vai indicar mais força para venda ou para compra, na lógica, é o candle de Marubozu. Marubozu nada mais é do que um candle de força, né? Então ele pode se encontrar na reversão de uma tendência, né? Imagina que o mercado ele estava caindo, 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 caindo. E aí entra um Marubozu aqui, ó, de extrema força, engolfa aqui o candle anterior, né? E a gente vai pegar a continuação aqui desse movimento, porque o movimento desse candle aqui foi um movimento de extrema força, um movimento bem característico de reversão, me dizendo que acabou a força vendedora e que se iniciou a força compradora. Então, esse é um contexto em que o Marubozu pode ser encontrado, tanto de alta quanto de baixa, tá? Outro contexto que ele pode ser encontrado é, por exemplo, no rompimento de um suporte ou de uma resistência. Então imagina aqui que o mercado ele estava caindo, né? E quando ele chega aqui, ó, no toque desse suporte, ao invés de tocar, brigar aqui, ficar brigando e na próxima vela reverter, ele dá essa porrada aqui, né? Então esse aqui seria um contexto onde o Marubozu, esse quina de força, ele daria muita força, traria muita força aqui para continuar esse fluxo de vela vermelha, para continuar essa pernada impulsiva aí de queda. Então esse aqui seria o candle considerado de maior força aí, tá? Então sempre que tu vê esse layout de candle, na lógica, via de regra, ele é um candle de extrema força, tá bom? O segundo candle que a gente tem aqui, ó, é um candle que ele tem um pouco só de pavio, tá? Então esse candle aqui, ele não chega a ser um candle fraco, né? É um candle ali mediano,
eu diria, não tem tanta relevância, não é um candle que vai trazer qualquer gatilho para nós, né? Não é um candle que auxilia a análise e vai fazer a gente falar, nossa, que candle bonito, vamos pegar uma entrada aqui por causa desse candle, né? Ou, por exemplo, mas de certa forma também ele não vai ser um candle que a gente vai falar, nossa, que candle feio, melhor deixar passar a oportunidade. Então ele é um candle neutro, né? Um candle que vai existir no gráfico, mas que para minha leitura ele não vai fazer diferença nenhuma, tá? O que vai definir a força desse candle, esquecendo a via de regra, é o contexto que ele tá. Então imagina assim, ó, o padrão de engolfo, muita gente que acha que é igual eu ilustrei aqui, né? Inclusive eu ensinei errado agora. Todo mundo acha que o engolfo é só simplesmente a máxima desse candle. A galera acha que é só a máxima desse candle cobrir o início desse candle, mas não é. O padrão de engolfo, se tu pegar o livro Candlesticks para estudar, o padrão de engolfo vai ser isso aqui, ó, né? Imagina que aqui tá caindo e aí aqui eu tive esse candle. O padrão de engolfo ele abre com gap aqui e engolfa aqui em cima. Então, ele literalmente engolfa todo o candle, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, tá? Então, para esse candle aqui que a gente está falando agora, para a gente saber se ele é um candle de força ou não, já que via de regra ele vai ser um candle neutro, para a gente saber se ele vai ser de força ou não, vai depender do cenário em que esse candlestick ele se encontra. Então, imagina assim, ó, a gente tem esse cenário aqui, né? E aí esse candle ele abre com gap, tá? E ele faz esse padrão. Nitidamente, com base no que eu ensinei agora aqui para vocês, esse aqui, ele é um candle de engolfo. E ele foi um candle maior que o anterior, engolfou bonito e tal. Então, nesse caso, nesse contexto, né, se tiver mais confirmações aqui, ele pode ser um candle que configura para mim uma reversão, né? Ele pode ser um candle aqui que eu pego essa reversão, tá? Então, via de regra, ele vai ser um candle neutro. Não vai ser nenhum candle que me faz querer pegar uma entrada e nenhum candle que me faz querer deixar essa entrada passar. O que vai determinar a força dele em si vai ser o contexto em que ele se encontra, tá? Esse próximo candle aqui que a gente vai estudar, que seria aqui o nosso terceiro candle, ele é um candle que ele já me deixa um sinal de alerta dentro de um dos meus operacionais, tá? Esse candle fora de uma região, para mim ele não quer dizer nada, tá? Então imagina o seguinte cenário: o mercado está subindo, fez dois fluxos de vela só, e aí aqui ele já começa a fazer essa pequena retração aqui, ó. Cara, para mim isso aqui ainda não quer dizer nada. Um candle desse não quer dizer nada. Se eu vejo vários candle desse, aí eu já começo a fazer uma leitura vela a vela, só que não só vela a vela, né? Eu começo a ver isso aqui, ó. Opa! Todos os candles estão subindo, mas estão retraindo. Estão subindo, mas estão retraindo. Por mais que seja pouco, todos eles estão deixando padrão de retração. Ou seja, o mercado ele já está demonstrando força para que aconteça uma venda. Então, o que eu precisaria aqui agora é encontrar uma região. O candle sozinho, se ele está aqui no meio, né? Se esse candle ele tá aqui no meio, para mim ele não vai significar nada, né? Ele vai ser basicamente igual esse segundo candle aqui que a gente estudou. Não vai me representar nada, fora de um contexto ideal, tá? Não vai me representar absolutamente nada fora de um contexto ideal. Mas um conjunto de vários candles desse aí já me mostra algo interessante, né? Que seria o quê? Seria basicamente o que eu expliquei agora aqui para vocês, né? Imagina que o mercado está subindo, só que ele vai subindo e vai fazendo esse padrão de candle. Vai subindo e vai fazendo esse padrão de candle. O mercado está subindo, mas ele já está me mostrando que ele não está completamente decidido de alta. Ele existe aqui uma certa fragilidade nessa força compradora, né? E possivelmente ele está próximo de iniciar uma reversão. Então, o que eu preciso para acertar essa reversão agora é a região em que o mercado vai tocar, né? E alguma outra confirmação que eu possa ter, talvez um fractal, talvez um RSI, talvez um estocástico, talvez uma banda de Bollinger. Aí vai do operacional de cada um. Ou, Matheus, eu não gosto de usar indicador, pode ser só o toque no suporte e na resistência mesmo. Vai de cada um, tá? Um cenário, tá? Dentro de um operacional meu, para quem opera ao vivo comigo e já conhece o operacional, em que esse candle ele me atrapalharia um pouco e faria eu não pegar uma operação,
seria esse cenário aqui, ó. Imagina que eu tô operando fluxo, né? Lá no ao vivo e tal. E aí o candle verde vem e ele começa a. Ele tá assim, ó. Ele tá cheio, né? Ele tá um candle verde cheio. Eu já falo pra galera, galera, se esse candle aqui ele terminar cheio, a gente vai pegar a reversão, a gente vai pegar a compra pra próxima. Aí, próximo dos segundos finais dele, ele vai lá e faz isso aqui, ó. Retrai. Eu não vou pegar a próxima. Por que que eu não vou pegar a próxima? Porque essa retração aqui que ele fez, por mais que não tenha corrigido ainda 50% do corpo do candle, essa retração já pode ser um indício aqui de uma força vendedora, né? Impedindo a próxima vela de subir e fazendo com que aconteça isso. Então, para esse operacional em específico, se acontecer esse candle, eu vou ficar em alerta e eu vou evitar a operação. Mas isso é falando de contexto. Via de regra, esse candle aqui ele é um candle meio neutro, dependendo do cenário que ele se encontra, tá? Aí agora esses próximos candles aqui que a gente vai estudar, esses aqui e esses aqui, eles já demonstram força para a cor oposta, né? Então, se tu ver aqui, ó, esse candle, ele é verde, esses dois. Mas eu circulei eles na cor vermelha. Por quê? Eles já vão me indicar força vendedora, ao invés de força compradora. Então, se a gente fosse fazer aqui uma escala de força, né? Esses aqui à esquerda seriam os candles que demonstram mais força para aquela cor. Então, candle verde, força de alta, candle vermelho, força de queda. E esses à direita, eles demonstrariam fraqueza para a cor. Então, se é um candle verde, demonstraria fraqueza para a venda. Se é um candle vermelho, demonstraria fraqueza para. Perdão. Se é um candle verde, demonstraria fraqueza para a compra. O candle vermelho demonstraria fraqueza para a venda. Tá? Consequentemente, se ele demonstra fraqueza para compra, ele demonstra força para venda. Se ele demonstra fraqueza para venda, ele demonstra força para compra. Poxa, foi um trava-língua agora. Se você é novo aqui no meu canal, saiba que às vezes eu sou um pouco dislexo. E aí eu tô tão imerso de falar o conteúdo que eu troco as palavras e tal. Mas acredito que essa aula esteja interessante, vocês estão conseguindo entender. Inclusive, essa aula tá ficando boa pra caramba. Até melhor do que a aula que tá dentro do curso sobre o mesmo assunto, hein? Mas vamos lá. Então, esses candles aqui, eles me demonstrariam força oposta. Então, força compradora, força vendedora. Vamos botar aí um candle neutro, neutro. Esse aqui é meio neutro e meio força, tá? Vamos fazer dessa forma. E aqui, ó, força contrária, tá? Então, é isso aqui que a gente precisa saber. Se tratando de contexto, né? Por exemplo, agora se tratando de contexto, vamos falar do Marubozu ali. O contexto que o Marubozu seria um candle de exaustão e o contexto que o Marubozu seria um candle de força, tá? Vamos vir aqui, ó. Marubozu, candle de exaustão ou candle de força. Via de regra também, tá? O que que significa via de regra? Significa que na maioria das vezes isso que vai acontecer. E eu fiz errado aqui, era para fazer o candle vermelho, eu fiz o candle verde. Bom, falei que eu era meio dislexo. Ó, mercado tá caindo e aí vem aqui um candle de força. Por que que eu sei que ele é um candle de força? Marubozu, ele não tem pavio, tá? Ele é um candle que ele não tem pavio e ele aqui, eu já mostrei que o padrão de engolfo ele precisa abrir com gap e engolfar tanto em cima quanto embaixo, né? Mas todo mundo fala que isso aqui é engolfo e é normalizado falar que isso aqui é engolfo, tá? Mas o engolfo é o que abre com gap em cima e embaixo, tá? Mas enfim, vamos dizer aqui que engolfou essa vela, terminou acima, fez o rompimento do ponto inicial dessa vela. Ele não deixou pavio nem em cima nem embaixo. Via de regra, na maioria das vezes, esse aqui vai ser um candle forte. Seja de alta, seja de baixo, enfim, tá? Via de regra, se vier aqui, ó, um candle fraco,
fazer essa reversão. E o próximo, ser o Marubozu, ele não necessariamente vai precisar engolfar aqui, mas ele foi maior do que esse candle e maior do que esses dois também. Muito provavelmente, via de regra, esse vai ser um candle forte, Marubozu forte, que demonstra força e não exaustão, tá? E aí eu posso trazer mais força ainda para esse candle, dependendo do contexto em que ele se encontrar. Por exemplo, se esse candle que antecedeu ele fosse assim, ele seria ainda mais forte, por conta do contexto aqui que eu tenho. E qual que seria esse contexto que eu teria aqui? Mercado, um fluxo de queda, apareceu aqui um padrão de martelo, um martelo invertido, enfim, apareceu um padrão que demonstra esse padrão aqui, ó, lembra aqui, ó, ele demonstra fraqueza para venda, então ele demonstra muita força para compra. Aí olha o contexto em que ele se encontra, né? Olha o contexto em que ele se encontra, tá? Um contexto de reversão. Esse pavio aqui, ó, que foi lá embaixo, era um candle vermelho. Foi lá embaixo, voltou tudo e terminou um candle verde, ele me demonstra muita força de alta, tá? E aí aqui logo em seguida vem o Marubozu, via de regra, muito provavelmente o próximo candle ele vai continuar esse fluxo, tá? Então aqui seria um contexto de um Marubozu aqui, de um candle forte, que provavelmente vai ser um candle de força. Se ele se encontrar nesse contexto, muito provavelmente ele vai ser um candle de força, tá? Deixa eu clicar aqui para apagar. Qual que seria um contexto de fraqueza que eu identificaria esse candle como fraqueza, por exemplo? Seria após um fluxo muito grande de velas. Então imagina que o mercado aqui ele está subindo, descendo e tal, e aí tá vindo aqui, ó, um fluxo de velas. Aí às vezes até essas velas aqui, ó, já estão demonstrando certa retração, né? Ó, já tá vindo de um fluxo bem seguido de retração, tá vindo de um fluxo de velas extremamente grande. E aqui eu tenho um mega candle gigante, né? Kid Bengala, no final de um fluxo. Muito provavelmente esse candle ele foi o último resquício de força para romper essa região aqui. Muito provavelmente ele foi o último resquício de força para romper essa região, né? E a probabilidade desse candle ser um candle de fraqueza, que vai me demonstrar reversão, ao invés de me demonstrar força, ela é muito grande, tá? Então a lógica aqui, via de regra, é que a maioria das vezes que acontecer esse cenário, o que vai se suceder a partir daqui. Eita, eu inverti a cor dos candles, galera. Aqui era para ser Kindle verde, eu fiz Kindle vermelho. Mas tá bom, vocês vão conseguir pegar a visão da mesma forma. O que vai se suceder aqui é que o próximo muito provavelmente vai cair para fazer a correção desse Kindle, tá bom? Então, via de regra, dessa forma aí que a gente vai utilizar o Marubozu, tá? Outra coisa que a gente precisa se atentar no Kindle para saber se ele vai ser de força ou não é a forma em que ele se movimenta, tá? Se eu tenho um Kindle aqui, ó, que ele segue esse padrão. Eu estou dando exemplo em fluxo, porque eu opero muito fluxo e o pessoal que opera ao vivo comigo está acostumado com isso, tá? Mas se você não opera fluxo, isso aqui serve para análise de vela no geral, tá bom? É, O que a gente vai precisar identificar? Imagina que o candle ele foi forte, mas ele fica assim, ó. Ou seja, ele fica indo e já retrai. Aí ele vai e já retrai. Aí quando esse candle acaba, ele terminou cheio. Mas percebe como é que foi a história desse candle enquanto ele se desenvolvia? Vai e volta, vai e volta. Uma sanfona, né? Vai e volta, vai e volta. Ou seja, muita volatilidade aqui. E por mais que ele terminou cheio, por mais que ele terminou grande, por mais que ele tenha terminado bonito, ele me deixa uma incógnita. Ele não me demonstrou decisão de compra.
Ele terminou cheio, mas durante toda a vida dele ficou uma sanfona, indeciso. Então ele terminou cheio, mas aqui existe muita força vendedora, né? Então ele não chove, não molha, né? Ele é um candle que tem força compradora, tem força vendedora, ele terminou verde, mas ele me demonstrou muita indecisão. Então nesse caso aqui a gente não vai considerar um candle de força, porque o comportamento dele foi indeciso, né? E aí a gente fica aqui num 50-50. Pode ser que venha aqui e continue a força de alta, mesmo nessa briga, mesmo nesse vai e vem. Ou pode ser que, com base nesse vai e vem que ele teve, a força vendedora ganhe no próximo candle. Percebe? Então tudo também vai depender de como que o candle ele se comportou. Por isso que às vezes nas lives também, o candle ele vai terminar cheio, mas eu vou falar, galera, não vamos pegar porque o comportamento não foi legal, porque ele ficou nessa sanfona. Então isso é extremamente importante da gente visualizar também, tá? Esses aqui, como eu falei, eles não vão ter tanta relevância, tá? E esses aqui, eles vão ter bastante relevância, tá? Esse aqui, ele é fraqueza para compra, mas ele é força para venda. Esse aqui, ele é fraqueza para venda, mas ele é força para compra. Então, dependendo do contexto que tiver, vai ser inteira... Ô, cacete! Vai ser extremamente interessante a gente levar eles em consideração. Então, imagina aí que o candle ele tá subindo, subindo, subindo. E aí, aqui em cima, ó, a gente tem o candle que ele termina dentro desse padrão. Ele termina nesse padrão. E como é que foi o comportamento dele, né? O comportamento dele foi isso aqui, ó. Ó, ele subia, subia e dava uma puxadona para baixo. Vinha aqui, tá. Subia e já puxava para baixo. Subia e já puxava para baixo. Aí ficava brigando aqui, ó. Aí subia, aí puxava para baixo. Aí no fim ele terminou assim. O que que esse candle ele me demonstra? Assim como o exemplo anterior que eu dei, ele me demonstra sim uma certa incógnita. Ele me demonstra sim uma certa indecisão. Porém, o contexto em que ele se encontra já é um contexto de reversão. Por quê? Porque ele está seguido de um fluxo, né? E uma hora esse fluxo ele vai ter que ter uma quebra, ele vai ter que ter um candle vermelho, ou se tiver numa queda, ele vai ter que ter um candle verde. Então esse candle aqui, ele pode ser um candle gatilho para a venda. E aí a gente vai levar em consideração outras coisas. Vamos dizer aqui que ele esteja numa resistência e ele negou essa resistência, ele não conseguiu romper. Venda. Vamos dizer que esteja tocando uma banda de Bollinger. Venda. Vamos dizer que tem um fractal. Venda. Vamos dizer que esteja tocando um RSI. Chablau, venda também. Entende? Então, a análise vela a vela não se trata só do candle, se trata do candle, da forma que é o candle, da onde ele se encontra e como ele se move, né? Então, é algo bem complexo que a gente só vai realmente dominar com o tempo de tela. Mas você tendo uma aula dessa, recebendo esse conteúdo, conseguindo entender como é que funciona e depois indo para a prática, um mesinho aqui tendo esse conhecimento, depois de tu ter essa aula e tu ir para a prática, cara, tu vai absorver o conteúdo e tua análise vai melhorar muito, né? Então, tudo que eu falei aqui foi para operações de próxima vela. Ah, e se o candle, galera, ao invés de ele terminar assim, tá? Ele terminar assim, mais força ainda. Por quê? Porque ele quer dizer que ele foi um candle forte verde, ele ficou brigando, ele retraiu tudo e terminou da cor oposta. Então, mais força de venda ainda, tá? Melhor ainda seria esse candle aqui. E aí, aqui a gente coloca um outro padrão de candle, né? Que demonstraria força. Esse candle aqui também demonstra força compradora. Esse candle aqui também demonstra força compradora, certo? Muita força compradora. Então, eles seriam catalogados dessa forma aqui, né? Certo? E para venda, a mesma coisa.
Se eu tenho é, esse candle aqui, ou esse candle aqui, dentro de um contexto ideal, eles também vão me demonstrar muita força para venda, tá? Então, essa foi a nossa aula aí de fluxo de vela, de análise vela a vela, o guia definitivo para você ter uma análise muito mais assertiva de candle individualmente, também levando em consideração a forma que ele vai se movimentar e o contexto, tá bom? E aí, só para a gente finalizar, esses candles aqui, todos esses aqui, ó. Deixa eu só fazer a limpa aqui, ó. Agora, tá, galera, se tratando de operacional de retração de M5, retração de M1. Esses aqui vão ser os candles fortes para operacional de retração. Então, se aparecer qualquer candle dentro desse padrão aqui e você vai operar retração, qualquer um desses aqui é forte. Porque retração a gente não quer necessariamente fazer uma leitura de uma região extremamente pica, porque a gente quer saber se o candle está retraindo muito ou não, né? Então, se ele toca a região dentro de qualquer padrão desses candles aqui, é válido e a gente pode estar pegando, tá bom? É isso, se você gostou desse vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal, deixa um comentário, porque eu acredito que esse conteúdo aqui é um conteúdo muito foda, todo mundo me pede para fazer esse conteúdo até então, eu nunca tinha feito uma aula ao vivo sobre ele, nunca tinha postado entregue gratuitamente, só foi postado dentro dos meus conteúdos pagos e eu tô liberando de graça porque muita gente me pediu. Então deixa um comentário, deixa seu like, se inscreve se não me seguir lá no Instagram, já me segue lá, tá? Vou deixar o arroba aqui, ó, para vocês me seguirem lá. Matheus Metler FX. Fechou? Beijão, grande abraço. Bora fazer dinheiro.